Bom dia, irmãos. Hoje vamos estudar a lição de número 7 com o tema Esquecendo o Orgulho. O nosso texto base se encontra em Esdras, capítulo 9, versículo de 5 a 9. Esdras 9, versículos de 5 a 9. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o meu Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa da nossa iniquidade, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos de reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar que alguns escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante o rei da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Amém? A nossa lição, falando sobre esquecendo o orgulho, vamos aqui ver sobre Esdras. Ele fazia parte da tribo de Levi, era um grande exímio conhecedor das Escrituras, e ajudou na construção, na reconstrução do muro, destruído por Nabucodonosor. Esdras traz um avivamento para o retorno às Escrituras, à palavra de Deus, e para que o povo pudesse viver na centralidade da vontade de Deus. O reconhecimento ou a restauração do povo iniciou com um coração humilde, uma confissão e um reconhecimento de pecado. É sempre assim que o avivamento vem na nossa vida, quando nós confessamos nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados diante do Senhor. Então Esdras levou esse povo a ter um coração humilde, a um coração que voltasse à palavra de Deus. Essa atitude produziu o esvaziamento de qualquer sentimento de orgulho e vaidade. Para vivermos uma transformação em nossa vida, precisamos esquecer o orgulho. Reconhecer onde caímos, onde erramos. Após esse reconhecimento é que iniciamos o processo de reconstrução de uma nova história. Assim como aconteceu com o povo, também é conosco. Para a gente podermos termos uma nova história com o nosso Deus, uma nova caminhada, a gente precisa primeiro reconhecer onde nós caímos, onde erramos e nos voltar diante de Deus. Vamos ver como é que foi essa questão do esquecendo o orgulho para esse povo, como foi esse se voltar diante de Deus, para que a gente possa estar trazendo ensinamentos também para a nossa vida. O primeiro ponto fala: quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. No versículo 5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação. Com as vestes e o manto já rasgado, me impus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Esdras recebeu a informação de que vários homens casaram com mulheres de outros povos. Esta era uma atitude condenada completamente por Deus. Seus filhos estavam aprendendo outras línguas, adorar outros deuses estranhos. Esdras estava transtornado com o que estava acontecendo e apenas se humilhou, mas também ele orou. Além de quando Esdras viu que o povo, aqueles homens, estavam indo contra a vontade de Deus, se casando com mulheres de outros povos, isso era algo condenável, povos que adoravam outros deuses. Esdras
se humilhou e Esdras orou por aquele povo. Orar é buscar a direção de Deus para a nossa vida, buscar solução para os problemas e crise. No meio da oração, demonstramos total dependência diante das adversidades que se levantam. Devemos entender, irmãos, que nós carecemos muito de Deus. Carecemos dessa total dependência de Deus. Quando nós temos alguma adversidade, algum problema, devemos reconhecer que nós não conseguimos nada sozinhos. Às vezes nós temos um orgulho e achamos que podemos tomar decisão, fazer escolhas, sem antes consultar a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas dessas pessoas tomam uma atitude precipitada, sem sequer solicitar uma oração a uma pessoa próxima, ou procurar um líder sábio, ou um aconselhamento bíblico. Como temos visto irmãos que acabam sofrendo consequências sérias na sua vida por uma decisão errada. Porque ele não quis se voltar diante de Deus, na leitura da palavra, na oração. Procurar algum irmão mais experiente, alguma irmã mais experiente, o aconselhamento pastoral. E a gente, às vezes, toma atitudes erradas e sofrendo as consequências. Deus, em toda a sua palavra, nos chama à comunhão. A oração é desfrutar daquilo que Jesus sempre desfrutou. O que Jesus sempre desfrutou? Da comunhão com Deus. Então, oração é isso. É a gente poder ter essa oportunidade, esse privilégio de desfrutar dessa comunhão. O maior exemplo de oração que nós temos é o próprio Jesus. Nós vemos Jesus quando estava em agonia orando, quando estava alegre orando, nos seus momentos de tomada de decisão, quando ele teve que escolher os seus discípulos, ele passou um momento em oração com o Pai, em comunhão com o Pai, para poder fazer aquela escolha, quanto mais a nós, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, por aquilo que a gente quer. E às vezes a gente acha que o que está no nosso coração é da vontade de Deus. Então nós somos motivados, somos direcionados pelos nossos desejos, por aquilo que o meu coração, a minha carne deseja. Então eu não oro, eu não busco, eu não me entrego diretamente ao Senhor, eu não busco a comunhão com o Pai. Oração é desfrutar do que Jesus sempre desfrutou. A comunhão. A oração é um privilégio, é uma oportunidade de estarmos em comunhão com o nosso Pai. Em estar debruçado em oração, na leitura da palavra, ouvindo o que Deus tem para nós. Muitas vezes eu entendo que a situação às vezes está tão séria na nossa vida e nós nos sentimos tão enfraquecidos. Isso acontece com todo mundo. E muitas vezes eu mesmo me sinto fraca para orar. Mas Deus deixou também a sua igreja, o corpo de Cristo. Devemos procurar irmãos sábios, irmãos conselheiros, mulheres sábias que possam estar nos ajudando. Devemos quebrar esse orgulho e demonstrar para o outro que nós carecemos de ajuda. Muitas vezes a gente tem vergonha de se abrir para o outro. Ore. Peça a Deus que direcione, que coloque um irmão, uma irmã que possa estar te ajudando. Não tenha vergonha do seu pastor, do seu líder espiritual. Ele está à sua disposição para que você possa estar orando. Nesse momento que a gente passa por situações difíceis, a gente precisa estar fortalecido. Sozinho não tem como a gente ganhar uma guerra. Mas se a gente estiver fortalecido com nossos irmãos, com apoio espiritual, debaixo de oração, debaixo de um aconselhamento bíblico, nós vamos conseguir tomar uma decisão que seja de acordo com a vontade do nosso Deus. Então, esse momento aqui, como Esdras se colocou diante do Senhor, pedindo por aquele povo teve o seu coração totalmente entregue diante do Senhor, pedindo que o Senhor pudesse estar o orientando para que aquelas pessoas estivessem tomando decisões certas, nós também devemos buscar estar em comunhão com o nosso Deus.
Muitas vezes nós damos a desculpa que nós não sabemos orar. Jesus, lá em Lucas 11:11, os seus discípulos foram até Jesus e falou: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus está pronto a te ensinar a orar, a te ensinar o que é comunhão, o que é devoção diante dele. Peça ao Senhor, se você tem dificuldade, se às vezes a sua aflição, se às vezes o que você está sentindo é tão forte que tem te atrapalhado a sua comunhão com Deus, que você já não tem força de se estar em oração e leitura da palavra, clame ao Senhor. Senhor, ensina-me a orar, me ensina a estar em comunhão contigo, me ensina, Deus, a amar a adoração, me ensina, Deus, a amar esse momento de comunhão. Quero eu abrir minha Bíblia e ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Que eu possa, Deus, estar em comunhão com o Senhor, mesmo que no momento, nas primeiras orações, você só se coloca ali diante do Senhor. Ore, clame, chore diante do Pai. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus está pronto a nos ensinar o que é essa comunhão que Ele sempre demonstrou com o Pai. Ele também está pronto a te ensinar como é proveitosa, como é boa termos essa comunhão com o Pai. Essa mesma comunhão que Ele teve, Ele também nos oferece. E foi isso que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a ter comunhão com Deus. Ensina-nos, Senhor, a colocar tudo diante do nosso Pai. Ensina-nos. E Jesus nos ensina a orar, pois o desejo dele é que possamos ter essa comunhão com o Pai. Então, quando eu vejo aqui Esdras de mãos, de joelhos, de mãos levantadas, quer dizer, um sinal realmente ali de prostrado, de realmente dependente diante do Senhor. Como isso nos anima para que a gente possa estar tendo essa mesma atitude diante das adversidades. Mas não só diante das adversidades, mas também diante das alegrias que temos, diante dos momentos de prazer que nós temos aqui, de bênçãos que nós recebemos. Como muitas vezes nós somos bons pedintes, mas nós somos muito fracos em agradecer. Volte, seja aquele que volta, que se entrega diante do Senhor e agradeça por aquela decisão bem tomada, por aquele problema que foi resolvido, por aquela bênção recebida, ou por até aquele problema que não foi resolvido de acordo com a sua vontade, mas que serviu para você crescer, para você amadurecer, para você se tornar mais forte na fé. Agradeça pelas lutas, não só pelas bênçãos, mas agradeça em todo o tempo. O segundo ponto fala: quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo. O versículo 6. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram. Sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. A gente vê aqui que Esdras fala sobre nossas iniquidades, nossas cabeças, a nossa culpa que cresceu. Então Esdras se colocou como intercessor do povo, procurando arrependimento e perdão dos seus pecados. Colocarmos-nos no lugar do outro demonstra o esvaziamento de sentimentos pessoais que buscam o próprio interesse. Quando olhamos para Cristo, o Deus que se fez carne, podemos perceber que Ele deixou a sua glória para se tornar um de nós, sofrendo fome, sede e dor para buscar a libertação de todo aquele que crê em seu nome. Não tem maior exemplo do que Jesus, ele se fez carne, ele deixou a sua glória para se tornar um como nós. Nesse versículo que lemos, a gente vê que Esdras se colocou como intercessor daquele povo. Nossas culpas, Senhor, nossos pecados, ele estava ali prostrado, não pedindo só por si, mas intercedendo por aqueles que estavam no pecado, estavam indo contra a vontade de Deus, estavam indo contra a sua palavra, os seus mandamentos. Você tem se colocado pelo seu irmão? Você tem tendo compaixão
dos problemas que seu irmão tem passado? Hoje, infelizmente, nós vivemos num período que nós a cada dia estamos mais separados um do outro, né? Nós já estávamos separados e agora, nesse momento de isolamento, realmente as pessoas estão tendo cada vez mais distância. Mas não só por isso. Quando esse isolamento acabar, vamos viver o que nós já estávamos vivendo, que é aquele período que a gente só se importa com os nossos problemas, com a minha família, com o meu trabalho, com a minha igreja. Se tudo isso estiver bem, eu estou ótimo. Nós não nos compadecermos com o sofrimento dos nossos irmãos, de um amigo, de alguém conhecido, um vizinho. Deus nos chama a termos esse sentimento. Deus sempre nos lembra que devemos sermos dependentes uns dos outros, que nós não podemos conseguir nada sozinhos. Deus nos chama a ter esse olhar de amor, de cuidado, de aproximação com esse próximo, com esse irmão que está um pouco mais na fé, mais enfraquecido, que você possa ser esse apoio. Renunciando o nosso orgulho, podemos olhar para o próximo e entender que somos iguais. Carecemos das misericórdias de Deus. Caso meu próximo fale comigo ou cometa algum erro, terei misericórdia dele, entendendo que também sou pecador e sujeito a cair e pecar contra Deus. Essa visão e sentimento torna-nos mais humildes, compreensíveis, tendo nenhum prazer sobre a situação de qualquer pessoa que esteja vivendo um momento de dor e sofrimento por causa de algum pecado cometido. Quando nós esquecemos o nosso orgulho e vemos que nós carecemos de Deus, que nós não conseguimos nada sem Ele, que nós carecemos de um apoio espiritual, que nós carecemos de orientação, quando esse orgulho é quebrado dentro de nós começamos também a ver as nossas fraquezas. E ao ver nossas fraquezas, ao deparar de quão fracos nós somos, tão falhos nós somos, quão pecadores nós somos, o nosso olhar se torna de compaixão com o próximo. Porque ao ver a nossa fraqueza, a nossa falha e o nosso pecado, nós começamos a ver que o nosso irmão também passa pelas mesmas fraquezas, as mesmas falhas e os mesmos pecados. Então, o nosso coração se torna um coração perdoador, um coração que perdoa, um coração que realmente está disposto a perdoar, ajudar que o nosso irmão possa caminhar também. Porque quando nós vemos que a nossa caminhada é difícil, nós vamos também ter esse olhar de compaixão e ver que para o nosso irmão também ele passa por dificuldades, ele passa por momentos difíceis. Então, quando a gente tem esse olhar de compaixão, esse olhar perdoador, em nosso coração facilmente brota o desejo de sermos intercessores. Porque só quando eu vejo a fraqueza do meu irmão, a dificuldade dele, o pecado, e eu vejo que isso também reflete minha vida, eu também sou pecador, eu também sou falha, eu sou dependente de Deus, quantas falhas eu tenho, quantos pecados eu tenho, meu coração se move, meu coração se inclina à intercessão. Como é lindo esse ministério de intercessão, como esse ministério mexe particularmente com a minha vida. Como eu tenho pedido a Deus e buscado a Deus para que a cada dia Ele coloque pessoas em minha vida para que eu possa estar intercedendo por elas. Isso é um privilégio, irmãos. É podermos estar depositando alguns minutos, algumas horas, dependendo do tempo que você tem, que você possa dedicar essas horas, esses minutos, para estar não pedindo por você, mas colocando a vida do seu irmão, do seu amigo, do seu parente, da sua igreja, do seu pastor, daquela pessoa que você às vezes nem conhece, mas você sabe que está passando por um momento de dificuldade. Você tem esse privilégio de dedicar esses minutos, essas horas, diante do Senhor para estar intercedendo por essa vida. E a intercessão só brota no coração
de um coração de realmente que quando a gente quebra o orgulho dentro de nós, quando a gente vê realmente que nós carecemos desse apoio, quando a gente vê realmente que a gente carece da presença de Deus, o nosso coração se enche de amor pelo próximo. E aí vem o desejo da gente estarmos intercedendo pelo povo. Quando Esdras estava orando aqui, ele não pediu pelos meus pecados, pelas minhas culpas, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Esse foi o pedido de Esdras diante de Deus. Que esse também possa ser o nosso pedido. Que a gente possa estar olhando para os nossos irmãos. Quando ele faz um pedido, quando alguém vem até você e deposita confiança em você, pedindo para que você possa estar orando, que você leve isso a sério. Que você possa estar orando, pedindo a Deus, entregando essa vida diante de Deus. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm até mim e pedem, Daniela, ora por mim. E também como é bom eu ter pessoas na igreja na quais eu posso chegar perto delas e falar, irmão, ora por mim. Eu estou precisando, eu estou carecendo nesse momento. Estou precisando de um suporte, estou precisando de algo que possa estar me fortalecendo. E eu confio que essa pessoa vai orar por mim. Então, quando alguém vir diante de você e pedir oração, ore. Peça a Deus que coloque dentro do seu coração esse amor pela intercessão. Esse amor por interceder pelos seus irmãos, pelo seu próximo. Você possa ter esse coração cheio para estar depositando algum momento da sua vida, do seu corre-corre, do seu dia a dia. Mas que você possa ter esse privilégio de poder estar ali depositando diante do Senhor a vida do seu irmão, do seu próximo. Orando, intercedendo por ele, para que ele possa estar firme, que ele possa ser abençoado, que ele possa ser sustentado nesse momento de prova, de dor ou de enfermidade. E que você possa se alegrar com os frutos das vitórias, do amadurecimento dele. Que isso possa te encher o teu coração. No capítulo 3, no ponto 3, fala, quando esquecemos o orgulho e entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Versículo 9. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Irmãos, nós vemos que diante desses todos esses problemas que Esdras estava passando, mas ele viu que Deus não nos desamparou. Judá permanecia no cativeiro dos babilônicos e a Pérsia, uma potência estrangeira. Estava lhe favorecendo, permitindo o retorno a Jerusalém, a construção do templo e a reconstrução das muralhas. Esdras reconhece que Deus não tinha desamparado seu povo e que de alguma forma o governo pagão estava sendo instrumento para que o povo revivesse. E Deus estava agindo por meio de sua misericórdia. Eles eram escravos e servos da Babilônia, mas também servos do Deus Altíssimo, mesmo debaixo do poderio persa, mas sobretudo debaixo das promessas de restauração e bênção de Deus. O orgulho muitas vezes impede que reconheçamos a misericórdia de Deus. E também até a ajuda de pessoas que em algum momento nos tiraram de alguma dificuldade. A verdade, porém, é que ninguém vence sozinho. Não conhecemos todas as respostas e precisamos uns dos outros. Apesar de Judá permanecer em cativeiro, Deus levantou aquele povo para estar abençoando o seu povo ali mesmo em cativeiro. Eles estavam debaixo do poderio persa, mas sobretudo estavam debaixo da promessa de restauração e bênção de Deus. Vocês veem, irmãos, que aqui Deus não os livrou do cativeiro, mas no cativeiro Deus os abençoou. Muitas vezes a gente relaciona que nós só vamos ser abençoados
quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo. O povo estava em cativeiro, o povo estava sendo escravo. Mas mesmo ali, Deus o abençoou, porque eles continuavam sendo o povo de Deus. Eles continuavam sendo o povo de Deus, cuidado por Deus, e Deus tinha uma promessa na vida daquele povo. Irmãos, mesmo nós, quando estamos em profunda tristeza, em profundo sofrimento, em profunda tribulação, nós temos que ter nossa mente, o nosso coração voltado para a palavra. É aqui que Deus nos prometeu, é aqui que Deus tem as suas promessas reveladas. Deus nem sempre vai nos livrar do cativeiro. Deus nem sempre vai nos livrar da tribulação, da doença, da dificuldade do casamento, mas Deus vai nos abençoar no momento em que estamos. Deus vai me fortalecer na enfermidade, vai me dar mais fé na tribulação, vai me fazer me tornar uma mulher mais sábia no problema que eu estou sofrendo no meu casamento. Então, Deus muitas vezes não muda o nosso quadro, mas Ele nos abençoa onde nós estamos. Aquele povo estava cativo, mas Deus o abençoou. Deus fez com que aquele povo persa pudesse estar abençoando o seu povo escolhido. Mesmo diante da prova, da dificuldade, nós temos que reconhecer que Deus não nos abandona. Já vi pessoas falando, passei por essa prova, mas passei sozinha. Eu estava sozinha, mas consegui vencer. Não. O nosso coração tenta nos enganar, fazendo com que possamos nos achar autossuficientes. Coloca no nosso coração pensamentos que eu posso conseguir vencer sozinho. Que ninguém está me ajudando. Se Deus estivesse me ajudando, Ele já teria me livrado dessa situação. Mas a gente vê na sua palavra, quando a gente se inclina para a sua palavra, Deus se revela a nós. Então essa mesma experiência que o povo estava passando, sendo cativo, sendo escravo, mas Deus faz com que esse povo persa se levante e ajude o seu povo escolhido. É a mesma coisa que acontece conosco. Mesmo quando a gente está passando por lutas, e às vezes a gente fala, não, o Senhor me abandonou. Eu tenho orado, eu tenho buscado, mas o Senhor não tem me dado respostas. Muitas vezes é o nosso coração endurecido pelo orgulho. A nossa mente endurecida, que não tem deixado que eu possa estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu não tenho visto o livramento que Deus tem nos dado. Muitas vezes a gente relaciona livramento a que a gente seja tirado da prova, tirado da enfermidade, tirado da tribulação. Mas aqui na sua palavra, Deus mostra que mesmo diante da escravidão, Deus estava com o seu povo. E nada fugiu do seu controle. Tudo aconteceu de acordo com a sua vontade. Isso é a mesma coisa que acontece conosco. Nada fugiu do controle de Deus. Não importa onde você está, em que momento você está, o que você está passando. Nada fugiu do controle de Deus. A minha vida está diante de Deus. Os problemas que eu tenho passado estão diante de Deus. E os seus também. Não importa onde nós estamos, nós temos que ter sempre em mente o nosso alvo, que é Cristo. E crer nele, que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, Deus está conosco. Mesmo quando nós estamos cativos. E mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos. Não vamos permitir que o nosso coração nos engane. Mas nós vamos colocar as nossas dificuldades, a nossa confiança no Senhor. Esdras reconhece que mesmo diante da servidão, Deus estendia a sua mão misericordiosa para abençoar o seu povo. Agradeça a Deus mesmo que as lutas estejam duras e constantes em sua vida. Ele permanece no trono de glória. Deus permanece no seu trono de glória, ontem, hoje e para todo sempre. Nada foge ao seu controle, nada é escondido aos seus olhos. Ele permanece no seu trono de glória, comandando, dirigindo o universo. Ele não esqueceu de você. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28:30. Isso é uma promessa. Se Deus nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos,
Ele promete e Ele cumpre, porque Ele continua permanente no seu trono de glória. Então, irmãos, que possamos estar quebrando o nosso orgulho no nosso coração, sermos dependentes diante do Senhor, que possamos ter o nosso coração envolvido pela sua graça, pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Que possamos entender que nós carecemos de ter comunhão com Ele, de termos uma vida totalmente entregue diante do Senhor. E quando nós buscamos a comunhão, automaticamente a compaixão pelo outro entra profundamente no nosso coração. E isso brota o amor pelos outros, o nosso amor pela intercessão, de estarmos intercedendo, entregando os nossos irmãos, nossos queridos, os nossos amigos diante do Senhor. E não nos esquecemos que Deus continua no seu trono de glória e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Deus muitas vezes não nos tira do cativeiro, mas Ele nos dá o escape, Ele nos dá a provisão, Ele nos dá o sustento e a força. E a gente sempre sai de todas as lutas, de todas as provas, fortalecidos, mesmo que a resposta tenha sido positiva ou não, mas Deus usa todas as provas para o bem maior, que é o nosso crescimento e que o nosso coração busque mais por Deus e pela sua palavra. Para pensar em agir, precisamos confessar nossa dependência de Deus. Recomeçar com sucesso é deixar a autossuficiência e confiar na direção do Senhor. Vamos esquecer a autossuficiência. Vamos entender e ver que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Vamos confessar a nossa dependência, nos prostrar diante dEle e deixar que Ele possa trabalhar na nossa vida. Vamos, irmãos, quebrar essa autossuficiência, esse orgulho que nos impede de termos uma comunhão sincera diante do Pai. Vamos procurar desfrutar daquilo que Jesus sempre desfrutou, que era a comunhão que Ele tinha com o Pai. E Ele deixa essa comunhão para conosco, que a gente possa se colocar diante dEle e nos prostrar e reconhecer que somos totalmente dependentes. E o segundo, como tem sido seu momento de oração? A qualidade desse momento é vital para qualquer sucesso na vida. Oração, irmãos. Nós carecemos de ter esse momento de oração, esse momento de conversa com nosso Pai. Deus fala conosco através da sua palavra e precisamos falar com Deus, carecemos de falar com Ele através da oração. É muito bom orar, pedir oração aos nossos irmãos, mas também precisamos ter esse livre acesso diante de Deus. Deus nos deu, Jesus Cristo nos deu esse livre acesso diante do Pai. Desfrute desse momento de oração, da comunhão. Se você tem aquele dia corrido, mas que durante todo o seu dia a dia você possa estar com a sua mente, o seu coração, entregando todo o seu dia a dia, entregando a sua vida diante do Senhor. Se você tem esse momento que você pode desfrutar de alguns minutos, algumas horas, e você possa estar orando, lendo a palavra, desfrute desse momento. É um momento maravilhoso. É um momento que quando eu estou mais fragilizada e às vezes eu fico um tempo sem orar, como isso me enfraquece. Como isso reflete na minha vida. Como isso me enfraquece espiritualmente. Eu careço de estar orando, eu careço de buscar ao Senhor. Ore. Se você não sabe por onde começar, peça ao Senhor. Jesus me ensina-me a orar. Pega a sua Bíblia. Comece lendo, orando as Escrituras. Tenha esse momento de oração. Esteja lendo ali a palavra nesse momento de oração. E automaticamente você vai estar crescendo em comunhão com o Pai. E automaticamente esses momentos vai se tornar agradável, vai ser um momento bom que você vai estar ali diante do Senhor. A sua comunhão vai crescer, vai se fortalecer com o nosso Deus. Desfrute dessa maravilhosa bênção que nós temos, que é termos acesso exclusivo a Deus, termos acesso imediato a Deus. Desfrute desse privilégio que nós temos, que é
a todo momento, em todo lugar, a gente poder orar e saber que Deus está nos ouvindo. Desfrute disso. Se você tem sempre o seu momento de oração, continue assim. Continue orando, continue em comunhão com Deus, continue buscando essa fonte maravilhosa que nos faz nos tornar mais fortes, nos faz nos tornar mais preparados para o nosso dia e pelo o que nós temos a enfrentar. Deus nos fortalece através de oração. Se você ainda não tem esse momento de oração, busque ter esse momento. Peça ajuda a outros irmãos. Peça ajuda a Deus. Clame a Ele. Senhor, ensina-me a orar. Tenho certeza que quando você começar a depositar minutos durante o seu dia a dia para estar orando, estar buscando a direção do Senhor, você vai se tornar mais fortalecido, você vai se tornar mais forte, porque você vai estar em comunhão com o nosso Deus. Então, desfrute daquilo que Jesus sempre desfrutou, que é a oração. A oração é a perfeita comunhão com Deus. Amém, irmãos. Que estudo maravilhoso que acabamos de ouvir agora com a irmã Daniela. Um momento ali de crescimento espiritual para todos nós. E agora nós vamos orar. Vamos ter o nosso momento de oração, aniversariante da semana, a irmã Joseli, que na próxima quarta-feira, dia 17, faz aniversário. Estaremos orando por ela. Orarmos pelas nossas irmãs, as que estão enfermas, Dona Delvira, Dona Germa, Dona Nilza, também Dona Ione, Irmã Gesilda, que Deus continue abençoando as nossas irmãs. Orarmos também por aqueles que estão afastados, que Deus tenha misericórdia, como eu tenho orado por aqueles que estão distantes do Evangelho e também da igreja. Então que Deus continue ali trabalhando naquelas vidas e que elas possam ter o desejo, a alegria de estar em comunhão com Cristo e também com a sua igreja. Orarmos também pela comunhão da nossa igreja. Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, as dificuldades, os problemas que cada um passa, mas que a igreja ela possa continuar firme, unida, em prol de glorificar o nome do Senhor. A comunhão também é remédio, eu sempre falo isso. E agradecermos as bênçãos recebidas. Que possamos ser gratos por tudo que Deus tem feito, pelas maravilhas que Deus tem nos dado, pelo cuidado dele, por cada detalhe. Ele está presente nas pequenas coisas, diz o profeta, então que nós possamos ser gratos também por tudo que Deus tem feito. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, nós queremos te agradecer pelo estudo bíblico que tivemos com a Daniela. Abençoe a tua serva, ó Deus, continue cuidando dela a cada dia, dando ela disposição, ó Deus, para fazer a tua obra. Somos gratos também pela irmã Joseli, que nessa semana completa mais um ano de vida. Cuide da tua serva Joseli, do irmão Genilson, das meninas, a Esther, a Isabela. Abençoe a tua serva, dando saúde a ela, cuidando, ó Deus, dela, e que ela possa sempre confiar plenamente em ti. Porque em ti, ó Deus, nós encontramos a paz, o refúgio, a força que precisamos ter. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, a comunhão da nossa igreja, que o Senhor continue, ó Deus, sustentando para que ela possa viver em harmonia contigo e também uns com os outros. Que possamos, ó Deus, evangelizar, pregar a tua palavra, anunciar que o Senhor está voltando e que precisamos, ó Deus, urgentemente pregar para que pessoas possam tomar uma decisão ao teu lado. Então, nos ajude, ó Deus, a mantermos a nossa comunhão contigo e também uns com os outros. Somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. É nas pequenas coisas também que o Senhor está presente. Então, queremos te agradecer, ó Deus, pelo pão de cada dia, pela noite que o Senhor nos dá, ó Deus, pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Abençoe, ó Deus, cada um de nós. Colocamos diante de ti aquelas que estão enfermas, que estão hospitalizados também, pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor tenha misericórdia. Mas te pedimos pela Dona Ione, que o Senhor continue cuidando da tua serva, pela irmã Gesilda, por Dona Germa, por Dona Delvira, por Dona Nilza, ó Pai de amor, tenha misericórdia de Dona Nilza, cuide dela, ó Deus, faça-lhe a tua vontade naquela vida, sustentando também o irmão João, a irmã Vanusa e também a Yasmin, abençoando ali aquela família grandemente. Ó Deus de amor, também
incluo também Dona Cremilda, que o Senhor possa continuar cuidando dela, sustentando, abençoando a tua serva, ó Deus. E também te pedimos pelos aqueles que estão afastados, que o Senhor tenha misericórdia. Incomode aquelas vidas, ó Pai, a elas estarem desejosas em te servir, em fazer a tua vontade, em caminhar contigo, em amar a tua igreja também, ó Deus, e fazer parte da tua casa, te servir, congregar. Que haja essa disposição, que haja esse prazer em cada um de nós a estar, ó Deus, em comunhão contigo. Muitos estão preocupados com o comer, o beber, o vestir, o trabalho, mas deixam de lado, ó Deus, o principal, que é a tua palavra. Que possamos e necessitamos nos alimentar da tua santa palavra. Então, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando nessas vidas, para que eles tenham desejo e alegria também de estar te servindo. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Amém. Deus te abençoe.